Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e esse é um momento para se alinhar com Minutos de Sabedoria. Hoje nós vamos orar com base em Provérbios 9, no versículo 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o fundamento de uma vida verdadeiramente sábia. Mas quando a Bíblia fala sobre temor, ela não está falando sobre medo. Ele está falando de reverência, honra, respeito profundo e reconhecimento de quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós entendemos que Ele é santo, justo, amoroso e digno de toda a nossa confiança. E é exatamente esse conhecimento que transforma a maneira como nós vivemos. Muitas pessoas acreditam que sabedoria é apenas ter experiência ou muito conhecimento. Mas existe um ponto de alerta para a gente quando nós acumulamos muito conhecimento. O coração pode começar a acreditar que já sabe o suficiente e que não precisa mais ser ensinado. Mas a Bíblia nos alerta sobre isso. Ela diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E também declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O coração soberbo, ele deixa de ouvir, deixa de aprender e passa a confiar apenas em si mesmo. Mas o coração quebrantado permanece ensinável. Ele reconhece que, por mais que conheça, sempre precisará da direção de Deus. E é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor nunca chega à conclusão de que sabe tudo. Pelo contrário, quanto mais conhece a Deus, mais percebe o quanto ainda precisa dele. A verdadeira sabedoria não nasce do orgulho do conhecimento, mas da humildade de reconhecer que existe um Deus que sabe de todas as coisas. E nós precisamos realmente estar com o nosso coração atento a isso. O mundo pode nos oferecer muitas informações, técnicas, estratégias, mas existe uma sabedoria que só pode ser recebida na presença de Deus. É a sabedoria que vem do alto, que produz discernimento, paz, justiça e nos conduz a passos segundo a vontade do Pai. E a palavra nos ensina que a verdadeira sabedoria começa quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. É quando, antes de tomar uma decisão, nós perguntamos: Senhor, qual é a sua vontade? É quando escolhemos obedecer a palavra, mesmo quando ela confronta os nossos desejos. É quando desejamos agradar a Deus acima da opinião das pessoas e acima da nossa própria vontade. Vivemos uma geração que procura resposta em todos os lugares, mas muitas vezes deixa Deus por último. Porém, quem teme ao Senhor aprende a consultá-lo antes de agir, porque entende que a vontade de Deus sempre é o caminho mais seguro. A sabedoria bíblica não consiste em apenas saber o que fazer. Ela consiste em viver alinhado ao coração do Pai. Por isso, hoje nós vamos orar para que Deus aumente em nós esse santo temor, que a nossa reverência pela sua presença e pela sua palavra cresça cada dia mais, que Ele seja a nossa primeira referência em todas as nossas decisões e que o nosso coração permaneça sensível para obedecer e ouvir a sua voz. Ore comigo. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença com o coração humilde. Nós reconhecemos que o Senhor é santo, soberano e digno de toda honra. Ensina-nos a viver em verdadeiro temor, em amor, em reverência, que a sua presença seja mais valiosa do que qualquer outra coisa na nossa vida. Que a sua palavra seja a autoridade que dirige os nossos pensamentos, as nossas escolhas, nos livre de confiar apenas na nossa própria inteligência. Dai no coração, Senhor, ensinável, disposto a consultar o Senhor antes de qualquer decisão. Que jamais a gente caminhe alinhado apenas pelas emoções ou pelas circunstâncias, mas que a gente viva guiado pelo seu Espírito. Aumente em nós, Senhor, um desejo de te agradar, antes de qualquer coisa, e concede-nos sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém.